Eu não podia deixar esse comentário passar batido, e eu vou ler aqui para vocês. Não vou expor o nome da pessoa, mas esse comentário está aqui no canal. Quando ela falou em outro vídeo de lugar ruim, eu percebi logo que era Salvador. Sou nativo, nunca saí daqui, mas tenho certeza que aqui é um dos piores lugares do Brasil. Um dia saio de Salvador para a cidade mais civilizada. Bom, pessoal, vão ter participações especiais para você que é novo aqui. Eu moro numa comunidade e, enfim, existem ali os barulhos da comunidade, todo mundo ali meio que junto um do outro. Então, tem muita gente que passa aqui, às vezes fala um pouquinho alto, mas eu precisei trazer esse comentário porque ele é um daqueles vídeos difíceis de se fazer, mas que a gente precisa fazer, né? E assim, eu espero que você consiga sair de Salvador e explorar novos mundos, novos lugares, mas não por Salvador ser ruim. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no vídeo, eu acredito que não, mas eu não acredito em lugares ruins e nem lugares bons. Eu acredito em lugares que ressoam melhor com o nosso momento. Então, se você que está aí me assistindo, assim como eu, uma pessoa que busca experiências, que sempre muda ali, sabe? A forma de enxergar o mundo, à medida que você vai vendo o mundo de uma outra forma, você deseja lugares diferentes também. Então não faz muito sentido, eu tenho certeza que essa pessoa que colocou esse comentário, ele deve estar ali evoluindo muito, e meio que o lugar que ele mora talvez não esteja acompanhando essa evolução dele. E aí por isso que esse desejo arde de sair, eu sei o que é isso, porque eu também estou vivendo a mesma coisa. Eu morei aqui anteriormente, mas e eu na época também quis sair lá para 2017, vim morar em 2012, 2017 eu já tinha expandido ali, conhecido outros lugares e vi que existia vida além de Salvador, né, além da Bahia. E eu quis explorar novos lugares e eu consegui sair em 2020, mas de 2017 até 2020 a gente conheceu muitos lugares. 2020 a 2022 a gente conheceu ainda mais, então a gente pôde viver experiências como nômade. E eu pretendo num próximo vídeo trazer ali uma mini rotina, uns mini vlogs para vocês, né? Um mini vlogzinho para vocês verem ali a rotina de um nômade que não tem esse luxo, essa coisa toda que pintam, né? Trabalhar com o notebook na praia e aquela coisa toda é muito mais simples, né? O nômade, ele não tem residência fixa, ele simplesmente não tem casa, não tem lugar fixo, ele vive, né, por experiências ali, né? Os nômades antigos, e depois eu vou falar no próximo vídeo, eu acho melhor para não ficar muito longo e não sair aqui do tema, mas eu pretendo falar no próximo vídeo sobre essa questão. Então, o que acontece? Existem lugares que ressoam melhor com a gente, com o nosso momento, com o que a gente está sentindo. Então, assim, o Nordeste em si, ele é um lugar conhecido por ser acolhedor, lugar de pessoas muito lutadoras, batalhadoras, que quando você chega em qualquer lugar do Nordeste, você é abraçado, você é acolhido, tem muitas belezas naturais, muitos lugares legais para conhecer, para passear. Mas existem lugares, como acho que qualquer cidade, né, qualquer estado, que lugares dentro do Nordeste, dentro do estado da Bahia, dentro de Salvador, que é uma capital, que não são legais, de fato não são, são mais difíceis de se morar se você não está habituado, se você não quer ouvir barulho, se você não quer viver uma certa realidade, realmente vai ser difícil de você conseguir se adaptar. Então, aqui em Salvador, eu sempre morei em comunidades. Porém, como eu já falei para vocês, eu trabalhava com evento e tudo mais, então eu tinha ali uma transitação entre dois mundos. Então, eu saía muitas vezes de condomínios luxuosos para vir para minha casa, que era numa comunidade, e que tinham ali os seus desafios, a dificuldade com o transporte, com segurança, lazer, a estrutura,
saneamento básico. Então, a gente tinha muitas dificuldades. Hoje, nessa comunidade, eu tenho menos dificuldade. Porém, pelo fato da minha mudança, a minha mentalidade ter tido ali, né, é, eu ter me sentido mais evoluída, sentindo que eu conheci outros lugares, vivi outras experiências, eu não consigo mais viver aqui, principalmente na comunidade. Mas eu não consigo mesmo viver mais em Salvador. Salvador é um lugar onde as pessoas até acham que a gente vive em festa aqui, né? As pessoas vivem em festa e tudo mais, mas de fato tem muitos eventos, muitas festas, as pessoas inclusive conseguem participar de festa ali à noite toda, curtir, sair da festa às 5 horas da manhã e 7 horas da manhã e trabalhar. Então, assim, esse ritmo eu já vivi, já vivi muito de balada, fui muito festeira, já vivi muita bagunça, já fui para o carnaval algumas vezes, mas hoje eu não me sinto apta a viver dessa forma. Então, quando eu conheci outros lugares, como por exemplo, dentro do Nordeste, né, que tem lugares ali que você pode encontrar silêncio, tranquilidade, calmaria, se é isso que você está buscando, nós conhecemos Areia Branca. Eu vou ver se eu encontro as imagens e vou passando para vocês aqui. Areia Branca é um lugar extremamente gostoso, uma delícia, é um povoado, se eu não me engano, poucos habitantes, é um lugar muito simples, de pessoas muito simples, mas que, sabe, de uma educação, de um amor, de um cuidado, assim, é surreal, sabe? Consegue respeitar o espaço um do outro, existe os espaços da casa, uma estrutura muito boa, inclusive o lugar que nós ficamos, ela era de areia, não tinha asfalto. Era o que dava o charme. Sabe aquelas ruazinhas de Jericoacoara? Eu me sentia assim, eu nunca fui em Jericoacoara, lá em Fortaleza. Mas, tipo, a ruazinha, ela era toda de areia. Vamos ver que está gravando para mim, por favor. Ela era toda de areia, porque a câmera tá virada, e aí às vezes eu tenho medo de estar falando sozinha, como aconteceu das últimas vezes. Então, muito obrigada, meu Ruth. As ruazinhas eram ali, e depois eu vou fazer esse vídeo com ele, das impressões dos lugares que ele teve e que ele sentiu que ele gostou mais, né? Ele gostou mais de viver ali aquela experiência, um lugar que talvez ele morasse até por, sei lá, pela vida toda, não sei. Mas Areia Branca, em Aracaju, é muito lindo. Um lugar muito fofo, muito charmoso, fica em Sergipe. E assim, é um povoado dentro mesmo de Aracaju, dentro da capital, mas afastado dali do agito, né? Afastado daquela coisa ali turística e tudo mais. Então, eu amei demais. O Rio de Janeiro, por mais que tivessem dito ali, tem muito barulho, tem muita confusão, é violenta e sei lá mais o que, a gente não percebeu isso por conta do bairro que nós ficamos. Ficamos no bairro de Fátima, ali no centro do Rio de Janeiro, próximo à Lapa e à Santa Teresa, mas não parecia que a gente estava próximo à Lapa. Sincera e honestamente, não parecia. Parecia que estávamos em uma cidadezinha no Rio de Janeiro, porque tinha barulho de vida, não eram esses barulhos produzidos de forma desnecessária. Tem gente que passa aqui fazendo barulho com a moto que não precisa, sabe? Parece que, não sei. É aquele barulho que eu falei que é da mente, que parece que para não se escutar, precisa produzir muitos ruídos desnecessários. Então, o Rio de Janeiro é muito lindinho, muito fofo, as pessoas também muito educadas, muito gente boa, sabe? Eu me senti muito bem, me senti muito acolhida lá no Rio de Janeiro. Me senti muito segura, tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar. São Paulo, um lugar de várias oportunidades também, inclusive foi o lugar onde eu nasci, vim para cá com 7 anos, para Bahia, mas um lugar de muitas oportunidades, um lugar onde você pode viver ali tranquilamente, em cidades, por exemplo, você não precisa ficar na capital, você pode morar em cidadezinhas menores, então é um lugar de muita oportunidade, é um lugar que eu moraria, e eu já estou falando para vocês aqui de lugar que eu moraria talvez definitivamente. E por último, em quarto lugar, Foz do Iguaçu. Então foi Areia Branca, né, em Aracaju, Sergipe, Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, na capital mesmo ali, no bairro de Fátima, né, São Paulo. São Paulo, talvez uma cidade ali, por exemplo, Santana de Parnaíba, cidade não, né? Santana de Parnaíba, acho que é a região metropolitana, próxima a Barueri ali, minha tia morou lá, e eu fiquei apaixonada por aquele lugar, eu moraria em Santana de Parnaíba sem sombra de dúvidas, e Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu eu moraria inteiramente. Eu passei por algumas situações em Foz do Iguaçu, depois eu conto para vocês, referente à cor da minha pele. Nada grave, nada de uau, tinha que chamar e tal. Sabe aquele tipo de coisa mais velada, mais, sabe? Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo, né? Nada que me deixasse mal também, mas foram situações que aconteceram que não foram legais. Mas assim, de qualquer forma, seria um lugar que eu moraria sem sombra de dúvidas, porque, e eu acho que ele está em primeiro lugar, sabe? Porque de fato é um lugar muito tranquilo. Tanto que Natal, no final do ano, eu disse, meu Deus, cadê as pessoas? Porque geralmente Natal aqui em Salvador, né, no período de Natal, é casa em todos os lugares, pelo menos na comunidade, viu, gente? Quem foi, eu sempre morei em comunidade, então eu só estou falando da realidade de Salvador dentro da comunidade. Então é música, é som alto em todas as casas e tal, todo mundo quer comemorar, todo mundo quer festejar. E se você não quer festejar, o problema é se você vai festejar de qualquer jeito, porque todo mundo está em festa. E em Foz do Iguaçu, meio que as pessoas conseguem ficar dentro das suas casas. A estrutura lá das casas eu achei muito bonito também. Inclusive as comunidades, como meu primo falou que, não, mas aqui é uma comunidade, né? Ele morava num bairro mais nobre e do lado ficava a comunidade. Eu disse, mas peraí, mas o que que difere? Pelo que eu entendi, é o paralelepípedo. Parece que é o chão, o asfalto, que era diferente. Mas as casas muito bem estruturadas, um lugar, a escola pública, é, os hospitais, né, as clínicas, o SUS lá funciona muito bem, né, a rede pública, os serviços gratuitos funcionam muito bem. E já aqui a gente tem muita dificuldade. Então, juntando o comentário que essa pessoa fez, né, sobre eu espero mesmo de coração que você saia, isso aqui não é uma crítica ao seu comentário, o que pegou mesmo para mim foi a questão do ruim, porque não existe ruim para mim, né, não existe ruim nem bom, existe o que ressoa comigo no momento. Então, no momento, eu preciso de um lugar tranquilo, calmo para viver, sabe? Um lugar onde eu me sinta bem, me sinta segura, que tenha estrutura e tudo mais. Como Salvador, eu só tive a experiência de viver na comunidade, e na comunidade geralmente a gente não tem essa experiência, eu realmente não aconselho para você que quer viver de forma calma, tranquila, leve, sem barulho, viver numa comunidade em Salvador, porque realmente você vai ter muitos desconfortos. Hoje, por exemplo, eu voltei a fazer atividade física pela manhã, só que não às 4 da manhã, como eu estava fazendo, né? Tipo, acordar 4 e sair 5 horas. Eu não consegui, eu consegui sair de casa às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã já estava uma maior confusão na rua, muita coisa eu acabei vendo, muito barulho, o atendimento muito ruim, assim, as pessoas parecem que estão sempre aceleradas ou muito estressadas, parece que não tem muito interesse ali no atendimento. Eu não estou falando que é todo mundo, viu, gente? Eu não estou generalizando. Mas uma parte ali do atendimento, assim, a gente vê que é bem difícil de se entrar no mercado e se ver ali um sorriso, mas eu também tenho empatia, eu sei que é complicado, né? Tem alguns trabalhos ali, mas assim, se você não está a fim de fazer esse trabalho, não aceita, né? Deixa a vaga para uma outra pessoa. É engraçado que quando a pessoa quer trabalhar, diz um monte de coisa ali na entrevista, que é proativo, que é isso, que é aquilo outro. E aí, quando começa a trabalhar na empresa, passou de 6 meses, parece que, vixe, é o pior lugar do mundo, e aí acaba muitas vezes descontando, né, no cliente que não tem nada a ver, né? Então é bem complicado. Esse é assunto também para um outro vídeo, né, sobre o atendimento aqui de Salvador, né, mais especificamente do lugar onde eu estou. As pessoas aqui, elas também são mais cismadas, inclusive eu peguei essa cisma também. Eu não sou baiana de nascença, mas eu peguei uma cisma também, tipo assim, não é uma cisma, aquela coisa de tipo assim, peraí, não tem intimidade comigo, tá me tocando, sabe? Ué, chega, vem falar comigo, uma vez teve um turista perto aqui, que aqui a gente tem a Igreja do Bonfim, já veio me entregando o celular, tira uma foto aqui, nossa, tipo, pra eu tirar uma foto da família dele e, tipo, não deu um bom dia, uma boa tarde, mas como assim, né? E a gente fica meio, peraí, opa, sabe? Baiano, ele tem ali aquele jeitinho dele, mas é mais cismado assim, não vem de vez não, vem devagar, venha na calma, não venha também ligeiro assim, não venha rápido não, tenha calma. E coisas que eu vi hoje também, lixo, tipo assim, a pessoa indo levar o lixo, em vez de amarrar o saco, sabe? Aqui a gente tenta comprar aqueles sacos grandes de lixo,
Não é que a gente é melhor do que ninguém, enfim, mas a gente tenta pensar no outro, né? Pô, o cara que vem coletar o lixo seria melhor para ele ter o lixo amarrado, aí tem gente que pega o saco de lixo, leva aberto para uma rua que tem aqui, né? A rua da frente aqui, a gente coloca geralmente o lixo lá. Ou amarra o seu saquinho, né? Faz questão de chupar uma bala, jogar o saco no chão, uma rua muito suja, muitas vezes fica tudo muito sujo, e nem mesmo o pessoal da coleta consegue dar conta, e ainda abre a boca para falar o absurdo que é. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou tirar o trabalho do rapaz, sabe? Então, são essas coisas que, muita coisa que me pega, sabe? Me pega demais. Eu sei que tem outros lugares também que são desafiadores. Capital geralmente é mais difícil, é mais complicada, mas Salvador ela ainda tem muito que evoluir, né? Que melhorar, principalmente na questão ali das comunidades. Então, não é ruim e nem bom, só não faz mais sentido para mim permanecer, né? Porque hoje eu quero mesmo um lugar mais calmo, mais tranquilo, um lugar que eu me sinta segura, um lugar que se eu precisar ali de uma educação pública ou de uma saúde pública, de segurança, enfim, um lugar onde eu consiga encontrar as coisas que de fato eu preciso. Uma coisa que eu não vi no período que eu fiquei lá em Foz do Iguaçu foi falta d'água. Lá em Foz do Iguaçu, acho que em lugar nenhum que a gente passou, mas lá em Foz, principalmente porque o reservatório a gente conseguia ver ali que era bem menor. Só quando deu ali um vendaval, aconteceu uma situação ali, uma catástrofe climática, uma questão climática que acabou tirando ali o fornecimento de energia e de água ali por algumas horas, né? Algumas pessoas ficaram dias sem água, mas foi uma questão mesmo ali climática e que acarretou essa questão. Mas eu não vi, né, essa questão de falta d'água, já que em Salvador a gente teve ali um período, dias ali com uma falta d'água. Mas é isso, gente. Eu não estou aqui para dizer que Salvador é ruim, que é péssimo, que eu odeio esse lugar de forma nenhuma. Pretendo sair daqui, mas vim algumas vezes passear, sabe? É um lugar muito gostoso, aconchegante, mas tem que saber entrar, tem que saber onde vai morar, sabe? Tem que saber como falar com as pessoas. Uma vez eu quase apanhei de uma baiana de acarajé, porque eu fui falar com um turista, perguntar para ele se estava gostoso o bolinho de estudante, porque não é todo mundo que faz bolinho de estudante gostoso, e a baiana se revoltou com a pergunta que eu fiz. Ah, se ele dissesse que estava ruim, você ia fazer o quê? E aí foi aquela coisa, aquela situação meio chata, mas depois eu fui lá, brinquei com ela, abracei. Não, menina, tal, não sei o que, sabe? Tirei ali de tempo, mas tem que saber, né? Tem que saber o lugar que você vai ficar, as pessoas que você vai se comunicar, né? E, e ver se é bom para você, né? Porque às vezes o que não tá dando certo para mim agora, né? Nesse momento pode dar certo para você. E é isso, eu acho que é importante a gente viver a experiência. Não é isso, eu acho que eu já falei foi um bocado, viu? Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem.